Boa noite, Cavalaria Baiana, senhores cavaleiros, meus irmãos demolês, os maçons aqui presentes. Representando para quem talvez ainda não me conheça, eu me chamo Edmilson Torres, mais conhecido como Ed, e atualmente ocupo o cargo de mestre e conselheiro estadual adjunto. E é muito bom ter todos vocês aqui em mais uma aula do projeto Cavaleiros pela Bahia. Projeto este institucional do Grande Conselho Estadual da Ordem Demolei para o Estado da Bahia, em parceria com o Gabinete Estadual, que visa prover mais conhecimentos acerca da nossa querida e amada Ordem de Cavalaria. Então, sem mais delongas, é uma grande satisfação ter a presença de todos vocês aqui hoje, e também é uma enorme honra ter a presença dele, meu querido irmão Leonardo Fabem, que é Peste Ilustre Comendador Cavaleiro, Peste Ilustre Comendador Cavaleiro do Priorado Estadual, Cavaleiro da Cadência e Comendador da Cavalaria. Então, meu irmão, se apresente e pode fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, meu irmão mestre conselheiro estadual adjunto, meu irmão grande mestre estadual adjunto também, que nos abrilhanta com a honra de sua presença aqui nessa noite, e meus demais irmãos cavaleiros e demolês. Eu me sinto, primeiramente, muito honrado de ter recebido esse convite do Gabinete Estadual para estar compondo, né, esse time de ilustres palestrantes desse projeto. E acredito fielmente que é um projeto que tem muito a somar para a Demolei Bahia e, obviamente, para a Cavalaria Baiana. E tenho fé que, no concluir dessa missão, a gente vai poder colher bons frutos, tanto quanto para nossas instituições, quanto no âmbito pessoal de nossas vidas. E antes da gente começar, de fato, com esse nosso bate-papo aqui, com essa nossa palestra, meu irmão, você poderia apresentar para a gente, que é uma coisa que nós estamos fazendo durante os episódios, algum item especial ou algum item de sua coleção referente à Ordem de Cavalaria? Meu irmão Ed, quando vocês me passaram essa missão, eu fiquei refletindo sobre qual item eu escolheria para trazer aqui nessa noite. Alguns podem dizer que tem itens de maior valor, maior preço na coleção que eu tenho aqui, e de maior relevância por feitos e qualquer outras justificativas que podem estar pautadas ou não na vaidade. Mas fiquei refletindo sobre, e dentre os itens que eu tive aqui, que eu mais tenho apreço mesmo, ainda que eu tenha outros para apresentar com mais significado, mais antigos, mais raros, na oportunidade que eu tive de ser ICC, lá em 2017, tinha pegado no priorado há 2 anos sem funcionar e tal, e conseguimos colocar para funcionar e concluímos o ano com a primeira CNEP do priorado. Em decorrência disso, por ter ganhado o direito, fui lá e comprei a comendazinha de PICC-PSM. Beleza. Só que aí no início do ano de 2018, na ocasião do Combode, os do priorado se juntaram e compraram para me dar de presente a comenda de Peste CC, sem ser Peste PICC PSM. E no momento que eles juntaram para me presentear com essa comenda, eu, que sou um cara não muito difícil de chorar, me acabei no choro, porque para mim ali tinha sido o reconhecimento de fato. Não a comenda de PICC PSM, mas a ação de ser presenteado pelos irmãos, para além das palavras que eles me disseram ali naquele momento. Então, o meu item escolhido foi a comendazinha de PICC. Os outros eu vou deixar em off, vou mostrar um só. Então, fique conosco até o final, e vale ressaltar também que essa aula vai estar disponível no nosso novo site da Demolei Bahia, lá na aba do Cavaleiros pela Bahia. Então, meu irmão, você pode ficar à vontade e a palavra está com você agora. A gente está no 2º episódio desse projeto, né? E entre o primeiro, que foi ministrado pelo nosso irmão Peste Grande Mestre Tarsis, sobre a cavalaria pretendida para o Frank Germeland, e o terceiro, já pode dar spoiler do tema do terceiro, Ed?
Pode. Pode? E o Pode. terceiro, que vai abordar propriamente sobre o simbolismo do ritual, neste tema, para não repetir tanto o que foi o primeiro e também não entrar muito no mérito do segundo, até porque o palestrante no mérito do terceiro, até porque o palestrante do terceiro é excepcional, não vou dizer quem é, vocês aguardem para saber. Nós vamos trabalhar na temática de hoje sobre as vivências e experiências que a gente tem e pode ter enquanto no nobre cavaleiro, né? Então, a gente entendeu lá no primeiro episódio a ordem de cavalaria como um apêndice, né? Uma ordem apêndice à ordem de Molay. A gente entendeu também no primeiro episódio sobre as motivações e as inspirações de Deadland para poder fundar e estruturar a ordem de cavalaria, e se inspirando ali na questão da nobiliarquia europeia, a questão da inspiração também nas ordens militares de cavalaria, considerando o contexto de permanência de demolês ativos e de retenção desses demolês, considerando o abismo etário que há, né, entre a menor faixa etária e o maior número de idade que se pode iniciar dentro da ordem de Molay, e os níveis de experiências e discussões que se pode ter com cada um, considerando também o contexto da Segunda Guerra Mundial, que foi bastante pertinente e considerado por Deadland na época da fundação da Ordem de Cavalaria. Foi fundada e muito inspirada num conceito de nobreza. Só que aí a gente tem que pensar sobre qual seria o conceito de nobreza para Deadland, que ele estava pretendido ali, no sentido de que qual era a meta e a ferramenta psicopedagógica que ele estava usando para a gente nesse conceito de nobreza, de knighthood. E aí a gente tem também a fundação dessa ordem de cavalaria e de um priorado, que, diferente do capítulo, é um corpo de caráter regional, que já traz para a gente algumas características peculiares que a gente não pode vivenciar no capítulo apenas por ser regional, nem tanto abordando sobre as pautas que a gente pode trabalhar. E aí, estabelecendo ela, o que a gente tem hoje como finalidade da ordem de cavalaria? Porque foi uma evolução, né? Até porque a cavalaria que a gente tem hoje no Brasil é muito diferente da cavalaria que se tem nos Estados Unidos, tanto a nível basilar, no grau de nobre cavaleiro, quanto no sentido do nobre rito da cavalaria. E, sem sombra de dúvidas, a ordem de Molay, a ordem da cavalaria brasileira, é um exemplo a ser seguido. E dentro desse grau de nobre cavaleiro, por ter selecionado uma faixa etária, óbvio que de forma genérica, há casos aí que a gente pode estabelecer como exceção, as reuniões permitem a gente abordar pautas mais direcionadas a membros que, devido à sua idade e tipos de experiências que pode ter vivido até ali, espera-se que sejam mais maduros e que não seriam tão bem aproveitadas que se fosse discutido com um menino de 12 anos, por exemplo, pelo arcabouço que ele tem de vida. E aí, dentro desse âmbito, a gente tem etapas formacionais que a gente se utiliza para aprofundar experiências dos membros através de reflexões e ensinamentos mais aprofundadas, buscando promover um maior ganho moral, intelectual e cultural também desse membro. Então, quando o menino está lá, adentrando a porta da cavalaria, se portando como um irmão servidor. Já a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse termo. Por livre e espontânea vontade. Ninguém está obrigando ele a bater a porta da cavalaria. Ele está batendo a porta da cavalaria ali porque é uma vontade dele, para aumentar o seu compromisso, as suas responsabilidades, a sua dedicação com um propósito que ele já começou lá no grau iniciático. Reforçou no grau de Molay e está complementando no grau de nobre cavaleiro. E isso aqui tem uma simbologia muito importante que vai ficar para o terceiro encontro. Não vou trabalhar com spoilers aqui nesse sentido. E é no grau de nobre cavaleiro que a gente tem o primeiro contato com a palavra liderança. Tarsi já falou isso no primeiro encontro. A Ordem de Molay se vende muito como uma
escola de liderança, mas de fato ela não é. A escola de liderança está dentro da ordem da cavalaria. Só que para a ordem da cavalaria, a liderança ela é indissociável da virtude. Não há, para a nossa instituição, como você ser um líder sem ser virtuoso. Não há como ser um líder se você é uma pessoa cheia de vícios. E vícios entende-se como um antônimo da virtude. Vício entende-se como uma falha de caráter. Vício entende-se como tudo aquilo que avilta e depõe contra a dignidade humana. Então, para a cavalaria, a liderança é no sentido de servir ao próximo. A liderança é exercendo as virtudes da caridade e da humildade. A liderança é aquele que é capaz de servir ao próximo com renúncia, abdicando do seu conforto para promover o bem ao outro, ou a um coletivo, ou a uma causa, em auxiliar os necessitados. Aquilo que, por exemplo, diz a nossa oração das 9 horas. Para mim, ali está sintetizado, se a gente pudesse sintetizar, está muito bem sintetizado a função da gente enquanto nobre cavaleiro. Óbvio, é importante para um líder ser um bom gestor. É importante para um líder ter uma retórica perfeita, ter um poder de persuasão invejável. Mas se ele não for virtuoso, ele vai usar esse poder de persuasão para quê? É importante também ter habilidades com números, com estratégias, com tabelas, mas nada disso importa se aquela pessoa ali não for um exemplo para os demais. Se aquela pessoa ali não servir ao outro, ao seu priorado, à sua família, independente da situação que se encontra, independente do cargo que ocupe. Ed não precisa ser mestre conselheiro estadual adjunto para servir a Ordem de Molay Baiana. Meu irmão Caboré também não precisa ser grande mestre estadual adjunto para servir a Ordem de Molay Baiana. E nem para servir mais ou menos. Boa noite, senhores. Boa noite, meu irmão. O serviço tem que acontecer independente disso. Ou seja, a visão de líder não está restrita a ocupar posições de comando, mas sim a exercer de forma virtuosa e ser capaz de influenciar positivamente aqueles com quem a pessoa está convivendo. E, para além de outras coisas, essa nobreza pretendida por Deadland está associada também com a atingir elevados padrões morais, a combater injustiças, a oferecer um copo de água a um irmão que precise, a construir uma ponte a fim de que todas as pessoas possam conviver em harmonia. E dentro disso, o ambiente do priorado fornece possibilidades e ferramentas para que aquele demolê que acabou de entrar encontre pessoas que têm mais vivências ali e pessoas que humildemente estão ali para aprender numa via de mão dupla. Porque, como disse Paulo Freire, não há mais saberes, não há menos saberes. Há saberes diferentes. E dentro desse âmbito, Léo, como é que eu vou aprender, então, a desenvolver o menino moralmente, intelectualmente, culturalmente? Como? Aqui, antes da gente prosseguir para a próxima parte, eu já queria fazer um pedido aos meus irmãos cavaleiros que estiverem presentes, e já adianto que meu irmão Vitor Caboré vai ser o primeiro a ser convocado para falar, no momento adequado, a pensarem em uma situação que tenha vivenciado dentro do grau de nobre cavaleiro, e aí pode ser uma cerimônia, pode ser um trabalho de cunho histórico, pode ser um trabalho de cunho filosófico, pode ser uma viagem para algum eboque, uma situação que envolva a ordem de cavalaria, o grau de nobre cavaleiro, que você pense, poxa, essa situação, ainda que sejamos pessoas diferentes, podemos aproveitar cada situação com maior ou menor eficácia, digamos assim, essa situação, se todo cavaleiro da Bahia pudesse passar por ela,
ele seria um melhor cavaleiro e, consequentemente, seria um melhor cidadão, um melhor homem e, consequentemente, todos à sua volta, seja no mundo pessoal, seja dentro do âmbito da Ordem de Molay da Ordem de Cavalaria, para ele poder se engrandecer positivamente. E aí, nisso é muito importante que pessoas como o meu irmão Vitor Caboré contribuam, porque acho que é muita prepotência eu chegar aqui hoje e querer falar como a gente pode ou não aproveitar o grau de nobre cavaleiro. Eu não tenho esse domínio de conhecimento pleno do que a gente, de como e como a gente pode ou não pode. Quem sou eu para falar alguma coisa? Nós somos irmãos, nós somos pessoas diferentes, e é importante se reconhecer dessa forma, para que a gente possa também exercer o poder da alteridade, tentar se colocar na posição do outro e enxergar por aquela ótica. E nisso, a gente vai aumentando o nosso poder de conhecimento. Então, vou pedir isso aos irmãos, e aí de forma simples, né, de forma mais objetiva, relatar a experiência, como ela contribuiu pessoalmente para você e como você acha que pode contribuir para os outros. E a partir disso a gente vai esmiuçando e detalhando outros princípios, outras áreas temáticas e objetivos pré-fixados para o grau que a gente está abordando aqui hoje. Mas dentro desse processo de ensino e aprendizagem, é importante que a gente tenha em mente que nem tudo que a gente ensina é aprendido, e nem tudo que se aprende é necessariamente fruto de uma instrução direta por alguém. Não é necessariamente de um ritual, não é necessariamente de uma palestra que a gente aprende. Há diversas formas de aprender, seja a leitura, seja a palestra, seja a observação, seja a vivência. E dentro disso, a nossa ordem está baseada em 3 principais pilares nesse processo de ensino e aprendizagem. A gente tem a mistagogia. Alguém falaria? Vai, Tiagão. Rapaz, mano, não sou tão sabido quanto o Sueli não, viu? Mas a mistagogia ela é a forma como a ordem, né? Acredito eu, se eu estiver errado, me corrija, mas a mistagogia é a forma como a ordem trabalha para passar os ensinamentos de uma forma impactante, né? Através ali da mistagogia da ordem, né? Como que seria isso? Todo esse sentimento, essa iniciação, essa renovação dos votos. Então, tudo isso engloba, né, a mistagogia da ordem, a forma como ela busca passar os ensinamentos de forma impressionante, né? Te envolve de verdade. O Thiago já mandou bem aí, ué. É basicamente isso aí, é o aprendizado baseado na experiência, na catarse. Então, ele vai aproveitar tudo que você já vivenciou e vai causar um impacto maior vendo aquela cena. Então, você vai ver aquilo ali e vai falar, não, já passei por uma situação parecida. E isso vai te dar um impacto maior para você conseguir fixar melhor aquele aprendizado. Então, é basicamente isso. Isso. Só complementando o que os meninos já bem disseram aí, então, através do emprego de simbolismos, de parábolas e alegorias que estão presentes nas ritualísticas da gente, independente de qualquer cerimônia, busca provocar emoções ou aflorar sentidos em quem está passando por aquela experiência, por aquela vivência e imersão daquela cerimônia, fazendo com que se potencialize o aprendizado dele, a partir dessa catarse promovida pela cerimônia que a gente tem. E depois da mistagogia, a gente tem a questão pedagógica, que seria o quê, Ribeiro, já que você já está aí no gatilho? A parte pedagógica é a parte instrucional. O que acontece? A mistagogia ela tem um ponto um pouco de defasagem que consiste na interpretação pessoal de cada um. Então, às vezes, o ensinamento que nós queremos transmitir pode não ser aproveitado da maneira que realmente deve ser feito.
E para a gente conseguir garantir o aproveitamento correto, vem a instrução pedagógica após, corrigindo possíveis erros de interpretação durante a cerimônia que experimentou ali a mistagogia. Então, pensa que você assiste uma determinada cerimônia e você interpreta baseado na sua experiência de vida, que, vou dar um exemplo grotesco só para ficar claro para vocês. Você pega e interpreta que é certo trair um amigo. Pronto. É de acordo com a experiência de cada um. A instrução pedagógica vem depois para a gente mostrar realmente. E aí o cara vai ler e vai falar, não, então peraí, eu interpretei errado. Não é que trair um amigo é certo. O certo é justamente o contrário. Pronto. A instrução pedagógica ela vem através de objetos mais tangíveis, então fascículos, rituais, uma coisa mais tangível mesmo, né? Uma leitura firme ali, uma coisa mais concreta, para não ficar 100% dependente da interpretação pessoal. E se você já adiantou uma pauta bastante importante que o método pedagógico busca suprir do método mistagógico, que ainda que o método mistagógico favoreça ali a fixação do conteúdo, a capacidade cognitiva do menino de perceber e interpretar devido ao vínculo emocional ou sensorial decorrente da cerimônia, o método mistagógico tem limitações, porque não dá para ser completamente rico em detalhes, senão ficaria uma cerimônia bastante extensa. Para suprir essa carência, a gente tem o método pedagógico, seja através da instrução, seja através da leitura do ritual, seja através da leitura do fascículo, que ainda não tem disponível, né, o fascículo do Nobre Cavaleiro, até porque o ritual está em revisão e só deve sair após o ritual, não sei quando, talvez vocês possam perguntar ao próximo palestrante, mas a instrução pedagógica é realmente isso aí que Matheus falou, e ela é muito importante para a gente ser atinente à doutrina da nossa ordem. E nós, como nobres cavaleiros, temos que ter atenção redobrada sobre esse sentido, para que a gente realmente interprete nossos textos, nossos valores e nossas doutrinas da forma que ela é, e não da forma que a gente acha que é, e imbuir de sentidos próprios um texto quando a intenção do autor era outra. Para além desses dois métodos, há a questão do aprendizado experiencial, né? Que nada mais é que as experiências vividas mesmo, que não são propriamente uma ritualística, que não é propriamente uma instrução, uma palestra, é o dia a dia da vivência ali de um nobre cavaleiro. Estar em contato com os irmãos, viajar para outra cidade, ter contato com o irmão de uma realidade de capítulo completamente diferente da sua, tentar conciliar essas diferenças e buscar fazer com que se encontrem maneiras de potencializá-las, também se desenvolver, se aprofundar em questões culturais, históricas, musicais e filosóficas através dos trabalhos desenvolvidos no priorado. Podem ser artísticas, podem ser recreativas, esportivas. É o dia a dia da gente e como a gente vai percebendo os ensinamentos que a gente aprendeu lá no método mistagógico e no método pedagógico também. Então, meu irmão Vitor Caboré, se você pudesse fazer hoje um documento para Demoler Bahia, com sugestões de ações que pudessem ser realizadas no grau de nobre cavaleiro, que você acha que o cavaleiro tem que passar para agregar na vida dele, de acordo com a experiência que você já tenha vivenciado. Por exemplo, passei por determinada situação, minha percepção sobre ela foi essa, e a partir disso passei a me comportar de tal forma, ou passou a acontecer isso com quem estava à minha volta. Boa noite a todos, meus amados e queridos irmãos. Eu gosto de contar uma história sobre uma vivência minha de cavalaria no meu priorado,
há poucos anos atrás, porque não sou tão velho assim. Velho é Jamerson, eu sou novinho. Não sei se Jamerson ainda está aqui ou está por aqui, mas enfim. Brincadeiras à parte. Quando eu fui cavaleiro ativo, o Cruz da Espada Sem Mancha tinha acabado de retornar, mas numa situação muito delicada, porque a gente não tinha cavaleiro, né? Sei lá, se nós éramos 6 cavaleiros, era muito, né? Nós éramos não, que eu ainda não tinha investido nessa época. Se eram 6 cavaleiros, eram muitos. E aí, em agosto de 2010, que foi o ano que eu investi na cavalaria, se eu não estiver enganado, eu acabei investindo na cavalaria nesse contexto do priorado. Logo depois, logicamente, investiu comigo algumas pessoas, mas nada que fosse possível alavancar a vida do priorado, assim, né? E aí, logo depois, a gente teve uma outra investidura, aí já com um novo ICC, né? O Eduardo, que era o ICC anterior, precisou sair, porque ele foi, eu não lembro se o Eduardo foi para morar fora, ou enfim, ele precisou sair de Salvador, e aí o Léo Paim assumiu como ICC do priorado. E aí a gente resolveu fazer uma outra investidura, porque a gente está precisando de cavaleiro. Eu sempre conto isso dentro do priorado, porque nessa investidura eu fui 2 cargos ao mesmo tempo do priorado. Eu era o protocolista do priorado, e eu fui o Vitor, vou lembrar. Eu fui outro cargo no priorado, que eu não vou lembrar agora qual foi, mas eu fui 2 cargos ao mesmo tempo. Eu sempre conto essa experiência, sempre falo sobre isso para os meninos, porque é a vontade de você fazer com que as coisas funcionem. É a vontade que você fazer com que as coisas... pensar que existe um propósito. Por que a Ordem de Cavalaria existe na vida de nós, demolês? Então, poxa, se eu quero fazer com que esse propósito do Deadland se permaneça, se propague, eu preciso dar o meu máximo por isso. Foi certo o que a gente fez? Não foi certo. Mas talvez precisasse ser feito naquela época, né? Hoje eu acho que foi uma grande loucura, mas aquilo ali foi uma virada de página no nosso priorado, e a gente começou a trabalhar depois daquela investidura de uma forma mais regular, né? Possível. E aquilo mudou completamente, né? Levou a gente lá em 2012 a sediar o EBOC, né? Porque o EBOC de 2012 na cidade de Camaçari foi sediado pelo Cruz da Espada Sem Mancha. Então, eu sempre conto essa história para os meninos no priorado, né, quando eu estou presente nas investiduras, para dizer da forma de coisas que a gente já passou ali naquele acampamento, né, naquele mesmo acampamento. E eu trago essa história aqui para dizer isso, sobre a necessidade da gente se doar ao máximo, dentro do que a gente possa fazer para tentar trazer os ensinamentos da Ordem da Cavalaria para o nosso dia a dia, sabe? Eu acho que esse é o ponto que não só os cavaleiros, que eu acho que o cavaleiro tem obrigação dobrada, mas eu acho que todos nós demolês precisamos ter na vida, né? Que é doar ao máximo possível aos ideais da nossa ordem. E é isso. Não sei se eu consegui responder o que você pediu, Fábio, mas... Deixa eu ver se eu consigo visualizar a fila de quem levantou a mão aqui. E se você disser que eu não respondi, vai rolar represália, viu? Foi primeiro Suelison e depois Luiz Mike. Manda bala, Sussu. Boa noite, galera. Eu não pude falar mais cedo, mas dar um complemento aqui também. Foi uma experiência que eu tive também antes de investir, né? Se não me engano, foi em 2017. Em uma reunião do meu capítulo, mais uma reunião normal, uma reunião ritualística. E aí, nessa reunião, apareceu alguém que não frequentava, não era do capítulo, não frequentava com muita rotatividade, né? E nesse caso, era o irmão Matheus Pereira, que naquela época ele era ilustre comendador cavaleiro do priorado. E aí, aquilo me chamou muita atenção, porque ele não era membro do meu capítulo, não tinha nenhum tipo de obrigação de estar presente naquele dia,
não era uma cerimônia pública, não era uma instalação, era uma reunião ritualística, e ele estava lá participando, frequentando, dando opinião, e naquele ano, isso foi algo que me chamou muita atenção, porque ele sempre conseguia estar presente nas atividades dos capítulos, mesmo não sendo membro desses capítulos, e como sempre representando a cavalaria. Então, às vezes, a gente se perde muito, né, quando a gente fala de cavalaria, a gente foca muito na cavalaria em si, mas esquece que a cavalaria, um dos objetivos, é também voltar para a questão do capítulo. Então, crescer enquanto demolês dentro da cavalaria, para voltar para o capítulo e auxiliar aqueles meninos que estão entrando. Aqueles meninos de 12, de 13, porque a gente já tem um arcabouço muito maior quando a gente investe na cavalaria. Então, aquilo me deu um clique. Foi a partir daquele momento ali que eu comecei a querer investir. Isso ali, ainda faltavam uns 2, 3 anos para poder formar a idade para poder investir. Mas foi algo que me chamou muita atenção. De uma pessoa que eu não conhecia tanto naquela época, mas que estava ali presente, estava representando o priorado, me deu a vontade de querer saber o que era o priorado, como que fazia para fazer parte, porque estava ali, em uma reunião normal, ajudando, contribuindo, e aí a partir disso que eu fui, de fato, criando gosto pela cavalaria, e só mais para frente, que aí eu pude, de fato, investir. Então, às vezes a gente foca muito em alguns pontos, mas esquece que a cavalaria é voltada também para o Demolei que ainda não foi investido. Mike? Boa noite, meus irmãos. Queria complementar a pergunta, né, e soltar o meu relato aqui em relação à Ordem da Cavalaria. Investi na Cavalaria um ano depois de ter iniciado na Ordem Demolei. Até então, eu não tinha muita vontade, mas tinha muita curiosidade, pois eu via os cavaleiros se reunirem na minha cidade com pouca frequência, e os meninos sempre falavam sobre a cavalaria e como a cavalaria é, de forma controversa, às vezes dizendo que não é legal, às vezes dizendo que é muito estudo, e às vezes dizendo que há muitas obrigações num caminho tortuoso, porém, tem muitos ganhos. Então, eu resisti e decidi entrar. No momento que eu fui investido, após a minha investidura, um irmão chegou e me abraçou, me chamando de Sir Cavaleiro. Foi a primeira vez, assim, que eu percebi que o intuito da cavalaria não era, em si, para os cavaleiros. Então, logo após isso, eu fui trabalhando mais no meu capítulo, pensando nos meninos, não de forma como um cavaleiro, mas em si como irmão. Porque às vezes a gente esquece que a ordem da cavalaria não é só para os cavaleiros, e sim dos cavaleiros para os demolês. E eu percebi isso muito cedo. E quando eu percebi isso, logo no investidura, logo após, tivemos muitos irmãos investindo. E com isso eu me senti muito feliz. O ICC ficou feliz, todo mundo se agradeceu. O priorado estava meio caído. Tive que cumprir 2 cargos, infelizmente. Porém, logo após isso, os irmãos continuaram, seguiram na caminhada da cavalaria, pegaram os elos da cavalaria também, e até hoje continuam ativos. E isso que a gente prega dentro dos capítulos, sendo cavaleiro, reflete no futuro deles como cavaleiros e como eles vão pregar pelos outros também. Então, meio que virou um esquema de pirâmide, de felicidade, todo mundo ali ensinando o outro a ser melhor. Então, é isso, tá? Muito obrigado. Obrigadão, Mike. Enquanto ninguém mais levanta a mão, vou fazer o meu relato. A situação que eu queria trazer aqui, vou contextualizar um pouquinho e depois vou falar propriamente sobre ela, né? Minha investidura e o início da minha trajetória na cavalaria foi bastante inusitado. Meu priorado não tinha convocações há 2 anos e eu investi no contexto de congresso regional. Investi
E aí, logo quando eu investi, acabei mudando de estado, e aí não pude vivenciar a ordem de cavalaria. Investi no final de 2015. Quando eu voltei, em 2017, para minha cidade, Teixeira de Freitas, minha primeira convocação, pós-investidura, eu estava ocupando o cargo de CC. E aí, para mim, foi um pouco difícil, porque eu não tinha o aprendizado experiencial de cavalaria, porque eu não tinha vivenciado isso, porque ela não existia da forma que deveria na minha região. E aí eu busquei, né, a trancos e barrancos, conversando com outras pessoas, indo para a instrução pedagógica dos nossos textos, do ritual, do manual que tinha de manuseio de espada, do Regimento Nacional da Ordem de Cavalaria, e fui fazendo as convocações da forma que eu achava adequadas, de acordo com as conversas e conhecimentos que eu estava adquirindo ali no momento. Mas aí eu tive a oportunidade de visitar Vitória da Conquista para ver minha família materna, e de participar de uma convocação do Priorado Nobres Cavaleiros da Fraternidade número 107, lá da terceira oficialaria. Na época, o ICC lá era o irmão Felipe Ferraz Ferreira Dutra, se não me engano. Eu acho que o nome completo dele é esse. E nessa convocação, foi uma convocação voltada para autoconhecimento, onde, de maneira geral, nós éramos estimulados a estabelecer nossas prioridades ali no momento, né, na situação em que a gente foi colocado. E no final disso, com as 3 prioridades que sobraram, de todas que tinham sido descartadas até o momento, os irmãos, os até então tios ali, se expuseram de uma forma humilde e verdadeira sobre suas fragilidades e fortalezas também. E eu me senti também livre para agir da mesma forma. E para além de choros, eu levei um ensinamento muito importante dali. Peguei essa convocação como exemplo e busquei, com inspiração, replicá-la da forma que eu poderia e conseguiria no meu priorado. Assim o fiz, e para além da situação se repetir, de conseguir fazer com que os irmãos do meu priorado, os cavaleiros do meu priorado se abrissem de tal forma, além de, pessoalmente, eu buscar sempre fazer esse exercício das prioridades da minha vida, e é um exercício eterno. Tem as prioridades que são perenes, mas sempre tem aquelas que estão sob constante revisão, né? Do nosso processo de vida mesmo, seja pelo contexto que a gente está inserido. Como aprendizado pessoal foi esse, mas como aprendizado coletivo, a partir do momento em que a gente humildemente e autenticamente se abre para um outro irmão, e ele faz isso da mesma forma com a gente, a gente ali como grupo foi capaz de estreitar os laços, de criar o sentimento de pertencimento, de aumentar a capacidade de empatia mesmo e da alteridade de se colocar no lugar do outro e de pensar, pô, cada um tem seus problemas, cada um pode estar passando por alguma coisa, antes da gente ser apressado em julgar. Algo que a gente aprendeu lá em outro grau e está experienciando, vivenciando na prática. Eu pude vivenciar na prática no grau de nobre cavaleiro. Então, como são reflexões mais profundas que a gente não promove no grau de Demolei, traz outros ganhos, seja ganho moral, intelectual, seja ganho na vida pessoal ou na vida como Demolei também. Matheus Ribeiro está por aí? Eu. Teria alguma situação com que contribuir, meu irmão? Rapaz, a minha contribuição nesse sentido vai ser um pouco mais recente. Eu vou trazer uma
um olhar talvez um pouco diferente do que foi dito aí. A minha experiência com cavalaria, ela veio principalmente com minha mudança. Eu sou do mesmo priorado de Fabem, lá de Teixeira de Freitas, Nobres Cavaleiros de Avalon. E já mudei para Belo Horizonte, depois voltei para Teixeira de novo. Hoje eu moro em Sete Lagoas, aqui em Minas, e tô para voltar para Teixeira de novo ano que vem. Mas a cavalaria foi o que abriu meus olhos depois que eu saí de Teixeira, para eu relembrar a missão que a gente tem de estar sempre prestando serviço àqueles que vêm depois da gente. Então foi preciso eu ser convidado aqui um dia para ir numa convocação, assistir a convocação e tal, para eu relembrar desses votos e etc. que a gente faz, né? De que mesmo eu já tendo alguns anos, né, afastado, eu já tenho mais de 15 anos aí de iniciado, e mesmo já tendo cumprido esse ciclo inicial, eu precisei reviver em outro estado, em outra cidade, num local que eu não conhecia ninguém, eu ver as pessoas de um local totalmente diferente, idades totalmente diferentes, fases de vida totalmente diferentes da minha, e eu enxerguei neles o mesmo propósito que eu tinha lá quando eu investi. E isso me fez enxergar que lá naquela época, quando eu investi, existiam algumas pessoas que estavam servindo para construir um caminho que eu pudesse passar, para que eu pudesse me tornar uma pessoa melhor, para que eu pudesse me tornar uma pessoa mais nobre, entendesse sobre caridade, sobre humildade, sobre serviço. E aí, estando fora, tão distante e tal, né? Eu enxergando isso, eu vi que é um serviço que não acaba. Vai estar com a gente, todos vocês que estão ouvindo aqui agora, daqui 10, 15, 20 anos, vocês vão ver, vocês vão lembrar e vocês vão falar, pô, na minha época tinha gente construindo esse caminho aqui para mim e hoje é a minha vez. Hoje eu tenho que estar servindo ainda mais para que a ordem, a cavalaria, tudo continue viva, continue pulsando, os ensinamentos continuem perpetuando. No mundo real, né, a gente vê isso definhando cada vez mais. Então a gente tem que lutar dentro da nossa instituição e etc, para que a gente consiga trazer esse copo d'água aí, né, para um sedento mundo. Mas eu acho que é um pouco disso. Meu irmão Jamerson tá por aí? Rapaz, o que é que tu quer, rapaz, comigo? Eu tô aqui quieto. Sua contribuição. Rapaz, me pegou aqui de calça justa aqui. Tô aqui no meio de papelada aqui da loja aqui, fazendo umas atas. E tava ouvindo aí. Rapaz, minha contribuição é mais de persistência, sabe? O Caboré disse aí que eu sou... Ele é bem mais novinho do que eu, né? Que eu sou o mais velho. Mas tudo bem. Mas a persistência na cavalaria foi muito importante para minha vida na Ordem Molay, como um todo. Para quem não sabe, eu sou de Feira de Santana, né? Priorário Guardiões da Luz. E tive a oportunidade de ter sido o fundador e ter sido o primeiro ilustre comendador cavaleiro, né? Do Priorado. E naquela época, que não tinha tanta cobrança, né? Eu ainda fui CC como sem o Demolei já, né? Tinha acabado de completar 21 anos, né? Naquele ano. E lá em 2008. E aí, eu digo persistência porque foi um ano bem difícil, né? Tudo que é novo, tudo que precisa acontecer sem você ter um conhecimento grande, né? É meio complicado. Se você não tiver a ajuda de outros irmãos que possam apoiar e se colocar à disposição para que tudo dê certo, é bem complicado. Então, essa persistência foi junto com
com outros irmãos, inclusive também bastante conhecido na cavalaria, que foi coordenador, membro de comissão nacional, que foi Loredo. Loredo, na época, foi meu comendador escudeiro, né, logo na primeira gestão, e ele foi o segundo ICC do Priorado. E, poxa, a gente tinha sessão dia de sábado, naquela época não tinha essa não digo obrigatoriedade, né, mas não era regionalizado, né, o priorado, né, se desse, cada capítulo tinha seu priorado, né, até porque os translados eram um pouco mais difíceis, né, numa época não tão distante, mas que tinha uma complicação um pouco maior, você sair de outra cidade, ir para outra cidade, isso acontecia quando a gente tinha realmente um evento maior, um encontro regional, um congresso regional, ou enfim, um congresso estadual. Mas naquela época a gente fazia muito esforço para que os cavaleiros pudessem frequentar, e já me deparei muito do que Caboré falou, de que da gente colocar sênior cavaleiro para assumir a função, para que a gente pudesse ter a convocação da cavalaria, né? E pudesse acontecer realmente, e a gente passar algum ensinamento e a gente pudesse fazer com que o priorado crescesse, né? Tomasse corpo, e aí foi indo, aí veio outras gestões, as coisas foram melhorando, até que, graças a Deus, hoje já conseguimos, né, fazer um bom trabalho, né? E hoje, atualmente, sou o presidente do conselho do Priorado, né? Tento ajudar da melhor forma. Então, acho que a persistência foi um dos grandes ensinamentos assim, que a cavalaria me proporcionou, né? Isso aí. Muito obrigado, meu irmão James. Um dos meninos já falaram aqui, mais cedo, sobre aprendizados com a cavalaria quando eram apenas demolês. Mas será, meu irmão Marco Cordeiro, oficial executivo da 7ª Oficialaria, que como maçom também, que não foi demolei ou nobre cavaleiro, o maçom pode se beneficiar pessoalmente ou coletivamente da vivência dentro da ordem da cavalaria? Marco não está podendo falar agora, então vou passar a bola para Ed. Cara, aí você realmente me pegou de surpresa, mas por não fazer parte assim, da maçonaria e pelo entendimento que a gente tem sobre cavalaria em si, né? Eu acredito que se o maçom puder, de fato, entender um pouco mais sobre o que acontece dentro de um priorado e entender como é que é a rotina e, muito mais que isso, vivenciar e experienciar o nobre rito da cavalaria, né? Que, afinal de contas, qual que é o objetivo da cavalaria em si? Que é preparar, de fato, o Demolei para a sociedade, né? Complementar a formação que já foi propiciada pelo Demolei, lá na Ordem Demolei, dentro da cavalaria. Então, a partir dos conhecimentos que dentro da cavalaria pode estar propiciando ali para o Demolei, para o cavaleiro, eu acredito sim que pode estar propiciando também para o maçom que não tinha aquele contato, e tendo aquele contato pela primeira vez, ele pode sair sim com mais conhecimentos acerca ali, que ele não tinha antes, que pode estar melhorando a conduta dele perante a sociedade. Então, você realmente agora me pegou de surpresa, mas o que eu tinha para passar era com relação somente a isso. Mas só para dar um complemento também, meu irmão, com relação ao tópico anterior, só para falar com relação que a cavalaria pôde dar uma modificada na minha vida, foi com relação ao princípio, lá em 2022, lá em 2021, na verdade, que foi quando eu investi na cavalaria. A gente estava saindo ali, né, de um momento pandêmico, e surgiu aquela bomba para saber quem era que seria o próximo ICC. E, desde nas fileiras da Ordem Demolei, eu já tinha essa vontade de ser cavaleiro, porque os irmãos cavaleiros, os senhores cavaleiros na época, né, eles usavam e abusavam daquela técnica para recrutar os Demoleis. Chegava ali numa pós-cerimônia de iniciação ao grau Demolei e falava, poxa, a gente vai ter convocação tal dia sobre tal tema. Aí eu, rapaz, que negócio é isso? Eles começavam a falar sobre sublimizose, não que acontece, mas falava, poxa, se você realmente gostou da iniciação da Demolei, você precisa ver como é que é
na cavalaria. E eu sempre tinha aquilo dali em mente. Só que quando chegou na minha investidura ao grau de nobre cavaleiro, quando eu investi, normalmente, na maioria dos casos, quando o Demolay investe na cavalaria, ele tem a impressão de que, quando ele for cavaleiro, vai ser mais pancada do que ele viu na iniciação do Demolay, né? Porque a gente sai de todo aquele momento histórico importante ali da história da Ordem Demolay, e quando chega na investidura, muitos até se afastam da cavalaria, porque acham que não é para ele aquilo. Só que, com o passar do tempo, depois que eu investi, o priorado deu uma defasada justamente por conta da pandemia. E surgiu aquela bola para saber quem seria o próximo ICC, porque o priorado estava em decadência, assim como vários outros aí do Brasil e do mundo. E como era meu sonho, e aquela capacidade da resiliência que a Ordem Demolay ela pôde me ensinar, eu pude aprimorar ela dentro da cavalaria. Porque quando eu cheguei dentro da cavalaria, quando eu vi a situação do meu priorado, e eu lembrava daquelas histórias que os meus irmãos me contavam, eu fiquei, poxa, porque os meus irmãos tiveram aquela experiência, aquela vivência dentro da cavalaria, e porque quando chega na minha vez tem que acontecer isso. E foi quando eu, tocado pelos ideais, né, e pela virtude da cavalaria, até porque um jovem, para se identificar com a cavalaria, tem que se sentir tocado, né, por aquilo que a cavalaria tem a passar para ele. E foi aí então que eu, juntamente com outros irmãos, junto com o Gustavo, a gente se adentrou dentro dos estudos da cavalaria para poder entender um pouco mais como é que funcionava esse mundo. E foi a partir daí que a gente começou a galgar novos altos níveis aí dentro da cavalaria. Foi quando, em tão pouco tempo de investido, eu já pude ali, através do estudo e muito esforço, conseguir a maior pontuação na prova do priorado estadual, futuramente ser consagrado ali como ICC de uma turma. Então, essa questão da resiliência e você se portar perante ali as adversidades é uma coisa que a cavalaria ela pôde trabalhar mais em mim e é uma coisa que eu estou sabendo levar para a minha vida profana. Então, era um pouco mais essa contribuição que eu queria passar aí para os meus irmãos e levando em consideração também ao último final de semana aqui na 10ª, né, onde eu também, juntamente com o Sussu, lá na 7ª, nós dois fomos investidos ali, né, como comendador da cavalaria. Então, é mais uma missão e é mais um propósito que a gente tem para poder trabalhar não só em prol da cavalaria, mas como também em prol da Ordem Demolay e da sociedade, né? Afinal, como é que a gente recebe tal honraria e a gente não vai se doar para poder construir uma ponte de nobreza através da qual as pessoas do mundo possam cruzar para uma vida mais longa, feliz, né, e plena de recordações, por aí vai. Mas era basicamente essa contribuição que eu tinha para passar para você, meu irmão. Saiu um pouco do tópico que você tinha me perguntado, mas era só para contribuir com o tópico anterior. Obrigadão, Ed. Marco levantou a mão aí agora. Criançada já dormiu, foi? Foi, consegui botar para dormir. Boa noite a todos, desculpe aqui a demora, mas a gente tenta conciliar os amores da vida da gente, né? Ordem Demolay, maçonaria e filhos, não tem pra onde correr. Cara, eu respondo de forma sucinta a sua pergunta com uma frase que eu gosto muito, eu não vou saber dizer que é um autor, que ela diz assim: ninguém é pequeno demais que não possa ensinar, nem grande demais que não possa aprender. Para mim, tolo é o maçom que chega na Ordem Demolay e quer bancar aquele que vai dar o exemplo e que sempre vai ser uma referência. A gente está ali para ser uma troca. Vocês acham que velho, pode ser o maçom mais antigo que for. Sempre, se ele se permitir, ele sempre vai poder aprender algo, ele vai poder desenvolver algo, ele vai poder se espelhar em algo e se inspirar em algo. Porque acreditem, vocês também são referência para pessoas mais velhas. Vocês também inspiram outras pessoas a melhorarem. E aí, até vinculando um pouco maçonaria com o Demolay e essa experiência, na maçonaria, sem entrar no mérito das coisas, eu tenho um aprendiz lá que ele fez uma apresentação de um trabalho maravilhoso para a gente, tá? Para vocês entenderem, na maçonaria, como no Demolay, vocês apresentam trabalhos, né? Para mostrar o desenvolvimento e a absorção. E esse aprendiz, que não vale nada, ele fez o trabalho dele todo em prosa, em rima.
não é, Fabinho? E surpreendeu a Não loja esqueça, toda. não. Ele surpreendeu a loja toda no aprendizado, na forma como ele fez. Porque a gente nunca tinha visto um maçom chegar na loja e apresentar um trabalho daquela forma. Então é isso que eu digo, poxa, todo mundo olhou para a Fabi naquela hora e fez, poxa, porque sempre tem um outro maçom que vai olhar para o Demolay e vai dizer, poxa, vem esses meninos para cá, ainda são imaturos. Mas quando eu vi o Fabinho apresentar um trabalho de forma tão bonita, tão bem praticada, decorado o texto, não foi coisa que ele leu a prosa, não. Ele decorou e apresentou o trabalho assim. Então, ali a maçonaria percebe a importância da Ordem de Molay e da cavalaria, porque a cavalaria amadurece ainda mais os meninos, porque traz o conceito filosófico, traz a questão dos trabalhos, do desenvolvimento intelectual, do debate, que muitas vezes a Ordem de Molay, em certo ponto, tem umas limitações. Tá? Sem me delongar mais nisso, Fabinho, acho que só contribuindo. Boa noite aí a todos. Às vezes o Marco é até fofo. Quem é que tá como Drive Liberdade? Opa, Moto. boa noite, o Fábio. Boa noite, Moto. Ouvindo vocês falarem aí, me fez relembrar um outro benefício pessoal mesmo que eu obtive enquanto eu pude me debruçar lá em 2017 sobre a Ordem de Cavalaria, que eu ainda aproveito hoje em dia. Antes de eu iniciar na Ordem, demolei mesmo, mas se intensificou quando eu passei a me deleitar sobre a Ordem de Cavalaria e sobre o grau de Nobre Cavaleiro. Eu era um menino que tinha muita crise existencial. Muita mesmo. Tipo, a angústia da vida, a ausência de propósitos e todas as emoções que uma crise existencial pode promover na gente. Só que a partir do momento que eu fui aproveitando, servindo e me nutrindo do que a Ordem de Cavalaria tinha para me oferecer, culpa do Vasco, tinha para me oferecer, essas crises simplesmente sumiram. E hoje em dia, quando bate o cansaço do curso universitário, quando bate a saudade de estar a mais de 800 quilômetros de casa, eu sempre busco lembrar do propósito, seja do meu curso, seja meu propósito na ordem, o meu propósito, consequentemente, na vida, e me restabeleço junto às minhas condições normais de temperatura e pressão. E dentre as possibilidades de aprendizado que a gente abordou aqui hoje, é importante a gente ressaltar que, ainda que seja a enésima vez que eu esteja assistindo a mesma cerimônia, o ambiente é diferente, eu sou uma pessoa diferente, e trechos de texto que antes eu poderia não ter prestado atenção, ou que eu prestei atenção e interpretei de uma forma e fiz uma devida associação, agora eu posso fazer outra, posso aprofundar ainda mais a discussão. Então, é um aprendizado eterno, os textos da nossa ordem. E dentro da Ordem de Cavalaria, há um arcabouço muito maior sobre o qual a gente pode se debruçar, aprender, se lapidar e buscar servir. Irmão Vitor Regis, o microfone está ok aí? E aí, meu querido, boa noite. Boa, como está o psicológico depois de ontem? Tá ótimo, tá perfeito. A volta é longa ainda. Ô, meu irmão Vitor, há alguma situação que você passou enquanto nobre cavaleiro que você julga que seja pertinente e importante que outros cavaleiros tenham conhecimento e que possam obter proveito dela? Sim, sim. Boa noite, meus irmãos, meus sobrinhos, seus cavaleiros presentes. É muito interessante quando você fala assim sobre situações que a gente vive. Eu lembro em 2015, não é que eu sou velho não, tá, gente? É que eu investi na cavalaria novo. 2015, para quem não me conhece, eu sou aqui do Sertão Baiano, da 8ª Oficialaria, da cidade de Guanambi. Nosso priorado passou por uma crise de falta de membros, né?
E aí, uma galera que era muito. Nosso priorado sempre foi forte e tal. Aí uma galera passou na faculdade, foi morar fora e tudo mais. E a gente, recém-investido, teve que tomar conta do priorado. E aí acabou que muita gente saiu e a gente teve também. Foi a primeira vez que teve um bate-chapa para a ICC aqui, parar a gestão de 2015, né? E o priorado começou a passar por uma crise e tudo mais. A gente, para quem é mais velho vai entender, a gente falou que o ébano circulou pelo nosso priorado, né? E aí, o priorado ficou inativo por um tempo, em 2015, até do meio do ano até o final do ano ficou inativo. Ela ficou para fora do ônibus. A gente perdeu a espada, perdeu as esporas, a toalha, perdeu tudo do priorado, né? E aí, em 2016, a gente começou a se reorganizar e aí investidura, Pablo assumiu como ICC, eu fui comendador escudeiro dele, e aí a gente começou a trabalhar, investimos a galera nova, na época o GCE liberou para que a gente pudesse investir os cavaleiros de 16 anos, que na época ainda era 17 anos a idade, né? Investimos e tal, e começamos a trabalhar, e sempre a gente se exportava, né, para estar viajando e tudo mais, mas o ensinamento que esse período deixou para a gente foi a questão do ego dentro da cavalaria, né, que vai totalmente contra nosso ritual, que prega aí pela humildade e caridade, e quando o ego entrou nos acampamentos do priorado, a gente acabou que teve essa dificuldade, né. Aí eu peço sempre para os cavaleiros se lembrarem disso. Agora, os que são mais novos não passaram por isso, né? Depois eu tive a oportunidade de ser ICC em 2017, aí já no segundo ano que a gente retomou com o priorado, nós ficamos em segundo lugar no CRN, então a gente teve um resultado excelente, aí foi um prêmio pelo desempenho e a volta por cima que a gente deu, né? Muito com a ajuda também da maçonaria, na época, que deu todo o suporte para a gente voltar e, e dar a volta por cima mesmo. É isso. É uma história assim que eu lembro, sempre gosto de contar, porque a gente sabe que em algum momento vai acontecer em todo o priorado, né? Obrigadão, meu irmão Vitor Regis. Inclusive, saudades. Aquela nossa E, turma então, foi sensacional, hein, em 2017. sim, sim. Bons tempos. Inclusive, coraçãozinho aí, Matheus Pereira, nos abrilhante, vá. Boa noite, senhores. Muito bom aí a conversa que a gente está tendo, estou escutando aqui desde o começo. Ouvir Fabem falar de cavalaria relembra aqueles momentos ali da época de 2017. Regis também, nós que era uma turma muito legal, gostava muito da turma dos CCs daquela época, a gente conversava nos eventos, a gente conversou lá no Conclave, nossa, foi uma experiência muito da hora. Posso dizer que foi uma das melhores que eu tive enquanto eu era Demolei ativo. Para acrescentar vocês aí sobre essa questão da experiência de cavalaria, né? Eu relembro ali, mais ou menos essa época também, 2016, 2017, eu lembro que a cavalaria na Bahia, ela estava passando por uma reforma, assim, né? Os ICCs de 2016, a gente pode dizer, Regis falou aí que foi uma turma legal de 2017, mas eu posso dizer que quem começou essa reforma foi 2016, né? O ICC da sétima também foi a mesma coisa. E 2017 foi uma época, assim, pessoal para mim, né? Bem, bem difícil. Eu estava assim na faculdade, já estava ali perto de terminar a faculdade, estava passando por muitas situações pessoais e pensando em profissional também. Então muita coisa estava passando na minha cabeça. E quando eu ia para os eventos, né? Principalmente o EBOC, né? Que no EBOC de 2017, isso foi no EBOC de 2017 que eu cheguei ao Cadência, né? Eu assisti a cerimônia do Cavaleiro da Cadência. Foi quando ali eu aprendi uma grande lição que a cavalaria me deu, que era basicamente o que eu sentia desde quando eu tinha iniciado no Ordem Demolei. E, assim, a ideia, o conceito de amizade, né, que a cavalaria mostra pra gente, foi o que eu levei pra minha vida.
Então, Fabem, Regis, que eram ICCs na minha época, que a gente conversava bastante, que a gente trocava ideia, moldaram sim minha forma de pensar, minha forma de agir. Os cavaleiros da época também é a mesma coisa, digo mesmo. E eu gostava muito quando a gente ia nos eventos e conversava com cavaleiros que eu nunca tinha visto, nem sabia o nome, e a gente estava ali trocando ideia, conversando sobre alguns assuntos que eram pertinentes da nossa vida, coisas que era bom desabafar, de conversar, e a gente trocar essas vivências foi a melhor experiência que eu tive como cavaleiro. Então, ir nos e-box, ir no Combode, conversar sobre cavalaria sempre foi a melhor experiência que eu tive quanto a isso. Basicamente é isso aí, Fabem. Ô, Pereira, uma coisa que eu até pensei durante a primeira parte da noite, que principalmente lá no Conclave, né, de 2017, por eu não ter essa vivência plena do que era a Ordem de Cavalaria, aquele momento ali que a Ordem de Cavalaria estava me proporcionando de conhecer outras pessoas que tinham essa vivência, de conhecer outros líderes de seus priorados ali daquele ano, e como eles pretendiam desenvolver a gestão, foi de muita valia para mim, para que eu pudesse conduzir os trabalhos e fazer, né, aflorar o desejo pela Ordem de Cavalaria no meu priorado naquele ano. Eu convoquei o irmão Lucas Lopes, que está nos abrilhantando com sua presença aqui hoje também, mas ele está sem microfone, disse que enviaria a contribuição dele por mensagem. Para quem não sabe, Lucas Lopes é treinador, né, da equipe do Nobre Rito da Cavalaria. É ser cavaleiro lá do Rio de Janeiro. Chegou aqui, acho que sozinho, se não me engano. Mas enquanto ele não termina de escrever, mais alguém aqui gostaria de contribuir, fazer alguma outra fala? Pelo visto, o pessoal tá com vergonha ainda. Ô, Fábio, eu acho que cabe fazer um recorte aqui, recorte histórico, para quem é mais novo poder entender também, porque quando a gente fala do nosso tempo, eles podem ter algumas dúvidas, né, porque a cavalaria mudou muito de lá para cá. Que assim, a gente tem 3 eras da cavalaria, assim, né, cavalaria moderna aqui, que é quando surgem antes, no caso das sublimes ordens, que, se não me engano, foi em 2012, 2013 que começaram a aplicar as sublimes ordens. Aí, quando a gente... Você investiu em que ano? Eu? Ah. 2015. Você é mais novinho, eu investi no início de 2014. Eu estava vivendo o ápice ali, né, das sublimes ordens, ainda tinha aquela turma dos 11 eleitos, passando as sublimes. Eu lembro que eu peguei o primeiro elo na época, em Juazeiro. Então, assim, são três fases da cavalaria. Antes das sublimes ordens, aí, quando surgiram e começaram a aplicar as sublimes ordens, deu um up gigante na cavalaria, porque os únicos requisitos para você pegar as sublimes ordens eram a questão da idade e da frequência, né? Você tinha que ter ali 17 anos, mais 6 meses para poder pegar o primeiro bloco do elo histórico, aí tinha que ter 6 meses do primeiro bloco para poder pegar o segundo, e tinha que ter 75% de frequência. Então, assim, como era como é um grupo de cerimônias muito legal, os priorados acabaram tendo uma frequência maior para que o pessoal pudesse participar. E aí, em 2019, veio a unificação dos Supremos Conselhos, e aí o pessoal passou a aplicar a cavalaria de uma forma que era mais praticada lá no antigo Scorib, né? E aí mudou de Sublimes Ordens para Nobre Rito, que é agora, para mim, é a forma mais completa da cavalaria que vem sendo praticada. Eu tenho minha opinião, mas que não vem ao caso aqui, mas com a prova, com o estudo, né, faz com que os cavaleiros realmente estudem sobre a cavalaria e entendam o que está sendo passado ali naquelas cerimônias,
do Nobre Rito, né? Agora você pega de uma em uma, é no próprio Priorato que concede, então fica mais acessível também. Antigamente era só em EBOC com bode, era bom porque incentivava o pessoal a estar nos congressos, mas limitava muito, né? Porque tinha essa questão de distância, de deslocamento. Aí são esses 3 recortes que a gente tem da cavalaria, que o pessoal aí praticamente todo mundo que está aqui, com certeza só pegou desse recorte atual, né? Da unificação para cá. E é importante você ter falado isso, Regis, que para além de contextualização, quanto mais a gente vivencia o nosso priorado, quanto mais a gente vivencia o grau de nobre cavaleiro e, consequentemente, a ordem de Molay, maior proveito a gente vai ter quando a gente passar lá pela mistagogia das cerimônias dos hoje de nobre rito da cavalaria e, consequentemente, maior aprendizado com cada uma delas, né? Porque exige muito, cada cerimônia que a gente tem dentro da nossa ordem, desde o grau iniciático até o cadência ou o manto prateado, tem muita correlação. Então, essa vivência aumenta muito a nossa capacidade de associação e de compreensão holística, né? Dos significados, da intertextualidade de cada uma. Acho que o Lopes mandou mensagem aqui. Vou ler o relato do Lopes. Lopes disse o seguinte: quando me candidatei a comendador escudeiro no Priorado Sir Percival de Gales, perdi a eleição. Se não fosse esse baque, eu acho que iria acabar me tornando alguém muito arrogante. Na hora, não foi algo feliz, mas aprender desse jeito ajudou bastante na minha maturidade. Depois acabei sendo ICC e mestre conselheiro estadual, grande parte por causa desse evento. E acho que essa pressão de vencer tudo ou só se candidatar, se a vitória for certa, é muito prejudicial. E aí, meu querido irmão e sobrinho mandou uma pergunta. Tio Fábio, pode-se dizer que viver a cavalaria é, dentre outras coisas, entender o propósito da Ordem de Molay, provendo os demolês mais novos de todo o necessário para viver a melhor experiência possível? Meu irmão Pedrão, com certeza. Eu acho que, inclusive, na fala de Matheus Ribeiro, mais cedo, a gente pode perceber muito bem essa relação, até porque a gente traz muita questão do serviço dentro do grau de nobre cavaleiro e, consequentemente, o serviço para quem vem depois. A gente pavimenta o caminho para que os mais novos possam aproveitar dele e que, posteriormente, eles possam pavimentar a própria estrada, e é um ciclo infinito de aprendizado, de absorção de conhecimento, e é muito feliz pensar por esse lado, né? Como disseram mais cedo, como um esquema de pirâmide, de trazer as pessoas para esse caminho, que ainda que seja estreito, que ainda que seja difícil, que quanto mais a gente se aprofunda, mais árduo é, porque a gente passa a ter mais acurácia na percepção de onde se aplicam ou não as virtudes, onde se aplicam ou não os vícios, e passa a ser cada vez mais difícil se desviar deles, não difícil no sentido de porque eu não tenho conhecimento, é mais fácil porque eu estou reconhecendo, mas é mais difícil ter que batalhar contra eles constantemente durante toda a nossa vida. Mas é mais, ainda que seja mais difícil, ainda que seja mais árduo, é mais prazeroso, porque está ligado com o nosso propósito, com o propósito da nossa ordem, que passa a ser, então, o nosso propósito pessoal. Bruno mandou aqui, sabendo que a Ordem da Cavalaria é uma escola de líderes, quais conselhos você tem para os irmãos que têm poucos meses frequentando o priorado e que desejam ser líderes nos lugares de seu cotidiano? Primeiro, Brunão, é a gente entender o que é líder e ter esse conceito bem fixado. Porque líder, eu
bati essa bola aqui mais cedo, né? Sobre a liderança estar intimamente, para nós, nobres cavaleiros, ligado à virtude. Não há como ser líder sem ser virtuoso. E o priorado é um ambiente que vai propiciar ao cavaleiro olhar para si, olhar para os outros, buscar lapidar suas arestas, buscar reconhecer no outro e ter empatia para com essas arestas que também há nas outras pessoas e juntos tomarem para si a responsabilidade e o compromisso de apará-las, de dirimi-las e buscar ser um melhor demolei, um melhor cidadão, um melhor filho. E a ordem de cavalaria, como Tarsis disse lá no nosso primeiro encontro, é uma via de mão dupla. Quanto mais você vivencia, quanto mais você a serve, mais você recebe. Você não vai receber mais do que você está dando. Você não vai também entregar mais do que você está recebendo. É uma via de mão dupla, é uma via muito equilibrada, ao meu ver, né? Sobre, ainda que não seja possível a gente visualizar isso no momento, pô, tá tendo muito trabalho na cavalaria, é viagem, é muito tempo, tô perdendo tempo com minha família, com o namorado, tô perdendo tempo com a escola, pô, não tô estudando o que eu deveria. Mas aí, o que você está fazendo com esse tempo? Você está gastando tempo com comportamento vicioso, está gastando tempo buscando melhorar pessoalmente, buscando melhorar o contexto de todos à sua volta. Então, se a pessoa perde a oportunidade de vivenciar ou se nega, negligencia essa oportunidade, ela está negligenciando a si mesma, do benefício que ela poderia obter ali a partir da sua presença. Respondi, Bruno? Mais alguém, alguma pergunta? Teve mais uma aí, tá bem. Pessoal da Liberdade. Eles perguntaram os momentos coletivos vivendo a ordem de Molay e de cavalaria são pontos importantes para o estudo e a prática das lições? Acho que é Moto que está nesse drive de liberdade, né? Meu irmão Irã, com certeza. Como a gente disse lá, esses momentos coletivos da ordem de cavalaria ou da ordem Molay, sejam eles dentro... acredito que está falando fora da sala de reunião, né, de convocação. Ou está falando dentro? Fora, tio Fábio, fora. Isso. Eles são igualmente importantes como o estudo, por exemplo, que seria o método pedagógico. Até porque, como a gente escutou lá em uma cerimônia anterior, as virtudes podem até se principiar dentro das quatro paredes de uma sala capitular. Mas elas não devem permanecer ali, até porque se elas permanecerem ali, não há finalidade nenhuma em ser cavaleiro, em ser demolei. Se assim fossem, nossas cerimônias seriam fórmulas vazias. Então, a gente pega esses ensinamentos, pega esses momentos coletivos, vai para além do benefício deles, por exemplo, de estreitar laços, de aumentar o sentimento de pertencimento, a gente passa a reconhecer uma qualidade no irmão que eu estou convivendo ali, ou então um vício que ele ainda está buscando lapidar. E esse processo de análise, tanto autoanálise quanto análise do nosso contexto circundante, é muito benéfico para a gente buscar melhorar enquanto individual e enquanto coletivo também.
Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Mas, ô Fabem, para aproveitar da oportunidade também, e para os irmãos demolês que vão estar assistindo também futuramente essa aula, que vai estar sendo liberada quando estivermos no nosso EBOC, lá em Bicaraí. Tem uma coisa que a gente sempre ouve falar da cavalaria, que é com relação à liderança consagrada. Então, na sua visão, o que seria essa liderança consagrada para os irmãos demolês que ainda não são cavaleiros, e até mesmo para aqueles cavaleiros que fazem parte da cavalaria, mas ainda não sabem o que é a liderança consagrada? Pronto. É algo, inclusive, que Tassis abordou no nosso primeiro encontro, mas se eu pudesse resumir o que seria a liderança consagrada, é uma liderança virtuosa e, dentro desse contexto de virtuosa, conectada com o nosso Pai Celestial. Se fosse resumir em uma linha, eu que não doto muito de capacidade de síntese e de resumir as coisas, meu irmão Caboré e meu irmão Marcos sabem bem disso, acho que se fosse para resumir em uma frase, seria isso. E se eu fosse falar diretamente para o irmão Demolei que está assistindo a gente agora e que está batendo, que deseja bater nos portais do priorado, buscando a colada da cavalaria, a cavalaria como um todo, e o grau de nobre cavaleiro, o portal dela, é uma porta muito grande e eficaz que pode se abrir para você nesse momento. Mas tenha a consciência de que, ao bater, você vai reforçar suas responsabilidades e seus compromissos, tanto com as virtudes que você aprendeu lá no grau de iniciático, quanto com as lições aprendidas no grau de Molay, e aberto ao todo o aprendizado que o grau de nobre cavaleiro e, consequentemente, a cavalaria, o nobre rito da cavalaria, tem a lhe oferecer. Não tenha dúvidas que o caminho, por vezes, pode não parecer fácil, mas que você vai encontrar alegria no serviço. Seja com seu irmão, que está ao seu lado, seja para com um desconhecido, seja para com alguém que você nem tenha noção que está beneficiando através de ações advindas da formação e do desenvolvimento da sua liderança consagrada. Perfeito, meu irmão. Muito obrigado pela contribuição. Acredito que mais nenhum irmão ou tio deseja fazer uso da palavra. Então, a palavra está com você mais uma vez para você dar suas contribuições finais. Então, pode ficar à vontade, meu irmão. Oi, já basicamente o que eu falei no início, para mim foi de uma honra enorme estar aqui hoje com vocês e ter ilustres presenças aqui contribuindo e abrilhantando a noite também. E eu pude revisitar alguns conceitos que eu há muito tempo não lia sobre, ou não prestava atenção, até porque na correria da vida a gente vai equilibrando as coisas, deixando algumas de stand-by, dando prioridades a outras, e a gente vai tentando conciliar isso dessa forma. Eu espero que tenha suprido as expectativas do gabinete estadual para com a proposta da noite de hoje, e também espero ansiosamente sobre os próximos episódios, e que estarei assistindo todos online ou depois na plataforma que será disponibilizada no nosso EBOC. E que espero que todos aqui estejam presentes. Obrigado, meu irmão. Meu tio Caboré, gostaria de fazer da palavra, meu tio? Fala aí, pessoal, boa noite. Ed, Fábio, somente para agradecer mesmo a Fábio que está aí hoje dando essa palestra para a gente, e da importância que a gente estar sempre se capacitando, crescendo, estudando, relendo, vendo de novo, mais uma vez, outra vez, mais outra vez, um pouco da nossa ordem, desde a sua história até o significado, simbologia, e no que é um dos propósitos da cavalaria, um pouco além de tudo isso, né? Pensando, né? Saindo um pouco da caixinha ali, do que é o que está literalmente escrito. Então,
agradecer aí, parabenizar a todos que estão envolvidos na organização, né, desse projeto, que é mais um projeto aí da nossa gestão do Grande Conselho, juntamente com o Gabinete Estadual, né, para que a gente possa estar ainda mais crescendo a Ordem da Cavalaria na Bahia. Obrigado a todos aí, boa noite. Muito obrigado, meu tio. Meus irmãos, só para relembrar vocês, eu mandei aí no chat o link, tá? Com o formulário, que é a lista de presença. Então, os meninos que estiverem presentes vão lá, preencham o formulário, que os priorados que responderem vão estar ganhando pontos extras no certificado de referência estadual para priorados, tá? Então, espero que todos vão lá preencher e somar mais pontinhos para o priorado de vocês. Então, meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula do módulo 1, o módulo esse primeiro que a gente vai estar disponibilizando lá no nosso EBOC, em Ibicaraí, que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Então, aos senhores cavaleiros que não realizaram a sua inscrição, realizem. Aos irmãos também, que são de outros estados, estão aqui presentes, façam a sua inscrição também e venham fazer parte desse evento que é muito importante para a Cavalaria Baiana. E é isso. Muito obrigado a meu irmão e tio Fábio pela apresentação belíssima acerca da cavalaria. É muito bom estar ouvindo você. Então, muito obrigado pela sua contribuição, meu irmão, e muito obrigado pela sua contribuição para a Cavalaria Baiana, porque esse é um projeto que a gente vai estar deixando para as futuras gerações também, onde os futuros cavaleiros vão ter acesso a essas aulas também, para poder absorver mais conhecimentos acerca da ordem de cavalaria. Então, é isso. Chegamos ao final de mais uma aula e espero vocês na próxima aula, que essa aula vai ser também fantástica. Fábio também já está dando essa risada aí, porque o mediador é um cara que alguns conhecem, outros não, mas é quase impossível não conhecer. Mas, meus queridos, é isso. Valeu e até a próxima.